rapaziada, nesse período de pandemia a gente não vai ficar sem aula. A gente precisa estar se mantendo atualizado, precisa estar revendo os conteúdos, porque se a gente não manter uma constante nisso daí, uma hora ou outra a gente vai acabar esquecendo. Então, para manter o ritmo, para manter aquela pegada, a gente vai iniciar hoje com o conteúdo de princípios do treinamento físico. Um conteúdo que pode até ter sido visto já por alguns de vocês, mas a gente vai estar tentando repassar ele aqui de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem clara. Bom, então a gente vai estar vendo hoje as principais formas de orientar o treinamento físico de uma maneira correta, para que a gente não venha ter futuros prejuízos lá na frente, certo? Então, a início, a ciência da educação física ela indica alguns princípios para a execução de qualquer atividade física. Então, basicamente é o seguinte: você não vai entrar lá dentro da academia, dentro do ambiente de treinamento, fazer as coisas de qualquer jeito e achar que você vai ter um resultado legal. Não, você precisa seguir uma determinada sequência de acordo com o seu desempenho, para que aquilo venha a ser potencializado, que você venha conseguir canalizar os objetivos de uma forma mais intensa, de uma forma mais resultadista, se assim podemos dizer. Então, o primeiro passo basicamente é o seguinte: você vai escolher aquela atividade física ao qual você se adapta melhor, de acordo com a sua condição genética, e a partir do seu início, da sua introdução naquele tipo de modalidade, você vai começar a potencializar-se a partir dos treinamentos, certo? Então você vai ver que existem alguns critérios que podem ajudar você na escolha de qual atividade física que se encaixa melhor de acordo com o seu perfil. E você vai ver também que algumas características que você já não tem de predisposição genética, você vai adquirir ao longo do tempo, certo? Então, basicamente, os princípios que vão orientar o treinamento físico, eles são 5. São eles: o princípio da individualidade biológica, que a gente vai ver detalhadamente cada um deles. Então, voltando aqui. Número 1, princípio da individualidade biológica. Número 2, princípio da sobrecarga crescente. Número 3, princípio da especificidade. Número 4, princípio da continuidade. E o número 5, o princípio da reversibilidade. Os 4, eles têm a função de orientar seu treinamento, mas você vai ver que o quinto destes princípios, que é o da reversibilidade, ele deve ser evitado a todo custo, certo? Então a gente vai estar passando em cada um deles, tentando mostrar aí como que cada um vai ter a sua finalidade dentro do treinamento físico, de forma que você consiga utilizar eles em prol de resultados cada vez melhores, ok? Então iniciamos aqui com o princípio da individualidade biológica. Basicamente, o princípio da individualidade biológica ele diz o seguinte: o indivíduo A ele nasce com características distintas do indivíduo B. Então, por ele já vir com essas características já de nascença, ao entrar dentro do âmbito daquele esporte, daquela atividade física, ele pode fazer uso disso daí em seu benefício. Por exemplo, o atleta de vôlei que tem uma predisposição genética a ser um atleta alto, ele vai ter muita vantagem com relação a um indivíduo que não tiver uma estatura tão avantajada, podemos assim dizer. Então, um atleta de 2,40 m, não, 2,40 m é demais, né? Um atleta de 2 metros de altura, ele na entrada de rede tem bem mais facilidade de atacar uma bola que um atleta de 1,60 m. Então, esse tipo de predisposição genética ele vai favorecer ele no âmbito daquele esporte. Mas isso não significa necessariamente dizer que ele vai ter essa mesma vantagem em todos os esportes. Por exemplo, se você pega uma ginástica olímpica e você coloca um indivíduo de 2 metros com a flexibilidade e a agilidade um pouco comprometida, você vai ver que ele não vai ter os mesmos resultados tão bons quanto de uma pessoa de 1,60 m, usado no exemplo anterior. Então, você vai comparar ele dentro da modalidade que ele escolheu e, claro, a partir do momento em que ele começa a trabalhar os princípios, ele vai desenvolver naquela determinada atividade física características que fazem com que ele se potencialize, certo? Da mesma forma, o indivíduo que ele não tem a predisposição genética ele vai ficar um pouco atrás. Isso não significa dizer que ele não vai ser um bom atleta, mas significa dizer que a sua genética não o favoreceu para aquilo dali, certo? Porém, como eu falei, isso não se aplica a todas as atividades. No caso da ginástica, um indivíduo com 1,60 m supõe-se teoricamente que ele deva ter uma elasticidade maior, que ele deva ter uma flexibilidade, uma agilidade maior,
que ele deva consumir menos energia para deslocar os seus membros. Então isso vai acabar fazendo com que ele tenha uma certa vantagem dentro desse aspecto aí, ok? Então, basicamente, o princípio da individualidade biológica, ele é o princípio que estabelece que não existem duas pessoas iguais, em termos de condicionamento físico, claro. Isso significa dizer basicamente o seguinte: os indivíduos vão ao mesmo centro de treinamento, fazer os mesmos exercícios com a mesma intensidade, durante a mesma frequência semanal, e eles irão provavelmente atingir resultados diferentes, porque os organismos de cada um, eles vão se adaptar de uma forma individual, de uma forma que diz respeito às suas características genéticas. Então o princípio da individualidade biológica, ele vai dizer respeito principalmente a isso daí. Basicamente é o seguinte, meu parceiro, eu vou simplificar para você. Ou você nasce com dupla coisa, ou você tem que se aposentar. Pendura a chuteira, entendeu? Cai fora. Não, cara, não tem nada a ver isso daí não. Eu não estou querendo dizer que ele vai ser excluído da atividade física. Eu estou querendo te dizer o seguinte: ele vai ter uma predisposição a se adaptar melhor. É a mesma situação do princípio da evolução das espécies de Charles Darwin. A espécie que se adapta melhor ao território, ela vai colonizar aquilo dali. Então a gente traz esse conceito aqui para o campo da educação física, para o princípio da individualidade biológica, e a gente vai dizer o seguinte: a espécie, entre aspas, no caso o indivíduo, que se adapta melhor devido às suas características genéticas, que podem ser ou não hereditárias, ele vai ter uma predisposição a estar melhor dentro daquela atividade física, a atingir resultados melhores do que o indivíduo que não tem a predisposição genética àquilo dali, certo? Então esse é o princípio da individualidade biológica. A gente pode utilizar como exemplo, aqui nessa imagem ao lado, o Nenê Hilário e a Flávia Saraiva. A gente coloca eles perfilados aqui um do lado do outro e a gente vê que existe uma diferença gritante no que diz respeito ao perfil genético de cada um. Mas isso não significa que eles não são atletas de altíssimo nível, inclusive olímpicos. Então, cabe a cada pessoa ver como que o perfil genético dela vai se encaixar nas atividades físicas e escolher aquela, primeiramente, que ela goste de praticar, porque não faz sentido você escolher uma atividade física só por rendimento, você tem que escolher algo que você se sinta bem ao praticar e, claro, de acordo com as características genéticas que ela tem, ela vai potencializar aquilo dali cada vez mais até se tornar um atleta de altíssimo nível, como é o caso dos dois aqui ao lado. Bom, partindo agora para o princípio da sobrecarga crescente, a gente vai ter um conceito de evolução do treinamento físico de uma forma distinta. Agora não é mais a predominância genética que vai dizer o quanto que aquele atleta pode evoluir ou não. A gente tem aqui uma constância, uma intensidade e uma frequência cada vez maior. Então vocês vão ver que dentro do princípio da sobrecarga crescente, o importante é sempre sair da zona de conforto, certo? O conceito dele, científico, é basicamente o seguinte: para adquirir uma boa aptidão física, o organismo ele precisa fazer esforços cada vez maiores, de maneira que seja provocada uma reação de adaptação, que leve à aquisição da melhoria da aptidão. Então, basicamente é o seguinte: sabe-se que as fibras musculares, por exemplo, durante o exercício de musculação na academia, quando você está fazendo o exercício lá, por exemplo, a rosca francesa, então você vai estar aqui com a barra levantando, você vai estar partindo as fibras musculares do músculo do bíceps braquial. Então, a partir do momento que você entra no estágio de repouso, o teu corpo ele vai começar a trabalhar para fazer a manutenção daquelas fibras que tu partiu e criar um músculo maior e ainda mais forte, capaz de suportar o esforço do dia anterior. Então, a partir do momento em que você parte a sua fibra muscular, no dia seguinte supõe-se que você deva ter um músculo maior e mais forte, capaz de suportar a atividade física do dia anterior, só que dessa vez com um índice maior de aproveitamento, com um índice menor de esforço físico, visto que o seu músculo teoricamente ele é maior e mais forte. Então, a partir daí surge a necessidade do atleta de musculação de sair de sua zona de conforto. Ele vai começar a fazer o exercício de uma forma mais intensa, vai pegar um peso maior, vai fazer uma série de repetições maiores, dependendo aí de qual que seja o objetivo dele, se é aumentar a resistência ou se é aumentar o nível de força física. E, consequentemente, a partir deste momento,
ele começa a aplicar o princípio da sobrecarga crescente. Ele aumentou a intensidade do exercício e o seu corpo ele aplica uma resposta, ele começa a fazer aquilo dali não com uma facilidade, mas com um menor índice de esforço. Então, as adaptações que esse princípio promove no organismo são a nível contínuo, certo? Conforme o indivíduo ele vai praticando suas atividades, então ele vai ganhar 3 aspectos: intensidade, volume, frequência, fazendo assim com que o princípio da sobrecarga crescente ele comece a ser aplicado e utilizado de uma forma legal dentro da sua atividade física. Traduzir pra galera, Oreiudo. O negócio é o seguinte: tem que pegar peso, tem que virar mostrando na academia da noite pro dia, parceiro. Tá ligado? Não, é preciso você tomar cuidado no que diz respeito a isso daí, porque senão você vai provocar lesões no seu organismo. Você deve sim sair de sua zona de conforto diariamente, mas você precisa tomar cuidado para que aquilo não seja de uma forma descontrolada, que você faça com a orientação adequada e que você respeite os limites do seu organismo. Sair da zona de conforto não significa necessariamente você trocar os pés pela cabeça e fazer as coisas de qualquer forma. Você precisa ter uma orientação adequada e é por isso que a partir desse conceito surge indispensavelmente a presença de uma pessoa capacitada para orientar o treinamento físico de uma maneira legal, certo? Então esses 3 pilares do princípio da sobrecarga crescente, que são eles: a frequência, o volume e a intensidade, eles vão ser um pouco mais esmiuçados para a gente agora, certo? No que diz respeito à frequência, a frequência é a quantidade de dias por semana ou a quantidade de vezes por dia que você pratica aquela determinada atividade física. Por exemplo, sabe-se que a rotina comum das pessoas é ir 5 dias na academia, de segunda a sexta, e descansar o sábado e o domingo, certo? Então, a partir desse conceito de frequência, a gente vai ver os 5 dias da semana que a pessoa está indo na academia como a frequência semanal daquela pessoa. Então, para que ela seja uma pessoa assídua, ela deve cumprir aquela rotina. Se ela quiser fazer algo além daquilo que ela já faz habitualmente, que são os 5 dias, ela começa a anexar um dia a mais, certo? Então, quanto mais frequência eu tenho de exercícios, mais sobrecarga crescente eu estou aplicando no meu corpo, ok? Então significa dizer basicamente o seguinte: a pessoa que vai 6 dias, ela pode sim ter um resultado melhor do que a pessoa que vai apenas 5 dias. Porém, é válido lembrar que existem outros aspectos que devem ser levados em consideração também, como por exemplo o aspecto da manutenção muscular, que é feita justamente no período do sono, como eu citei no exemplo anterior. Então, à medida que você faz o exercício físico, você parte seus ciclos musculares, seu organismo ele precisa promover uma restauração daquilo ali para fazer a manutenção da forma correta e, consequentemente, você conseguir desempenhar as atividades físicas de uma forma legal no dia seguinte, certo? No que diz respeito a volume, no volume a gente vai aumentar basicamente aquilo que diz respeito à resistência. Então, por exemplo, se eu faço uma atividade aeróbica, como por exemplo a caminhada, se eu quero aumentar o volume da minha caminhada, eu não vou aumentar o dia na semana. Se eu fazia 2 dias por semana caminhada longa, eu não vou aumentar para 3 dias. Para aumentar o volume, eu vou aumentar a distância na qual eu estou percorrendo diariamente. Por exemplo, se eu faço 2 dias uma caminhada de 4 km, então eu passo a fazer 4,5 km, 5 km. Então isso vai dizer respeito ao volume. Então cada vez mais a gente pode trazer essa ideia de volume para coisas que você consegue aumentar a nível muscular no que diz respeito ao seu treinamento diário. Então, no caso da caminhada, por exemplo, da corrida, a gente está utilizando essa atividade aeróbica com uma quilometragem maior. Mas esse mesmo exemplo ele pode ser adaptado dependente de outras atividades que a pessoa esteja praticando, quer seja musculação, quer seja futebol, handball, voleibol, enfim. Todo esporte ele vai seguir esses 3 princípios. No que diz respeito à frequência, como eu já falei, são os dias que você está a praticar aquele esporte, ou às vezes por dia que você está a praticar. No que diz respeito a volume, a gente aumentou a distância da caminhada. Se fosse, por exemplo, um exercício de musculação, a gente poderia aumentar as repetições com aquele mesmo peso, sem aumentar o peso, tá? Isso é importante. Então, por exemplo, o indivíduo está lá no ambiente da academia de musculação, voltando a este exemplo.
Se ele faz 3 sessões de 15 com aquele determinado peso, ele passa agora a fazer 4 ou 5 sessões de 15 ou 3 sessões de 18, por exemplo, para que ele esteja aumentando o volume, certo? E por fim, a intensidade. No que diz respeito a isto, a gente vai estar colocando uma sobrecarga, por assim dizer. Voltando ao exemplo da academia, neste sim, nós aumentaríamos o peso que o indivíduo está carregando ou comportando naquela atividade, certo? Trazendo para o exemplo da caminhada, para que eu aumente a intensidade, eu não vou aumentar o percurso. Agora eu vou aumentar, por exemplo, se ele conseguia fazer 4 km, sei lá, dentro de 5 minutos, agora a gente vai aumentar a intensidade de forma que ele vai ter que fazer em 4 minutos e meio, vai ter que fazer em 4 minutos. Claro que isso é humanamente impossível quase, mas a gente tenta assim de uma forma mostrar que dentro de cada atividade a gente vai ter uma maneira distinta de colocar esses 3 pilares, certo? Volume, frequência e intensidade. Intensidade eu vou trabalhar principalmente a questão de força. No volume eu vou trabalhar principalmente a questão de resistência. E na frequência eu vou trabalhar principalmente as questões de a quantidade de vezes que a pessoa faz o exercício, ok? O princípio da especificidade, basicamente, ele vai dizer o seguinte: cada indivíduo, a partir do momento que inicia sua jornada em determinada atividade física, ele começa a promover níveis de adaptação no seu organismo com base naquela atividade física. Por exemplo, o indivíduo que é o atleta de futsal, ele vai desenvolver características pertinentes à modalidade do esporte que ele está praticando, diferente do indivíduo que pratica o voleibol. O atleta do voleibol, ele vai desenvolver características que dizem respeito àquela modalidade. Por exemplo, no voleibol eu tenho saltos constantes, então quando eu salto, obviamente, eu utilizo muito os membros inferiores. Então, o indivíduo que trabalha muito os saltos no voleibol, não que no futsal não tenha, mas talvez aqui a gente tenha uma quantidade maior, uma intensidade maior, um volume maior. Então, nesse caso aqui, esse indivíduo ele tende a desenvolver as características do salto de uma forma mais intensa que o atleta de futsal. Já o atleta de futsal, ele permanece em movimento por mais tempo que o atleta de vôlei, talvez. Então, sua condição aeróbica talvez esteja em melhor condições. Isso vai dizer muito respeito às características individuais e à modalidade que o atleta escolheu praticar, certo? Então, trazendo isso aqui como nosso princípio base, a gente deve entender o seguinte: o nadador ele vai desenvolver características de natação, certo? Então, por ele desenvolver características de natação, eu não vou ter o auge dele, por exemplo, se eu colocar ele para fazer uma maratona. É incorreto dizer que por ele estar praticando atividade física, ele vai ter aptidão física para todos os esportes. Não. O princípio da especificidade ele me diz o seguinte: eu devo promover características que me tornem um atleta específico daquela modalidade. Se isso é correto ou não, cabe ao atleta julgar, cabe ao treinador julgar, certo? Mas as características que eu devo desenvolver, de acordo com o princípio da especificidade, são características daquele esporte. Simplifica, tá? Sem esporte novo. Não, muito pelo contrário. O atleta ele pode complementar a sua rotina de treinamentos com outros esportes, sim. Inclusive, no caso do atleta de voleibol, como ele precisa utilizar muito os membros superiores também para estar golpeando a bola, de repente ir à academia e desenvolver o deltoide, o trapézio, que são músculos superiores, vão fazer com que ele tenha um nível de rendimento um pouco maior. A partir do momento que você tem uma explosão muscular maior no ato de golpear a bola, você consegue sim ter resultados maiores e melhores. Então é por isso que é muito comum que a gente veja, por exemplo, atletas de futebol fazendo hidroginástica, fazendo musculação na academia, fazendo treinamentos funcionais, porque o treinamento ele se complementa. Não significa dizer que para o atleta de voleibol ele conquistar resultados bons, ele precisa fazer única e exclusivamente voleibol 24 horas. Se fosse assim, os melhores atletas seriam aqueles que passassem mais frequência, de acordo com o princípio da sobrecarga crescente. Seriam os melhores atletas aqueles que tivessem maior frequência, aqueles que estivessem praticando aquele esporte por mais tempo. Então, no que diz respeito a isso, é interessante sempre estar complementando a rotina do atleta para que ele desenvolva a especificidade
mas que ele aprenda a usar todos os recursos que o seu corpo pode proporcionar para aquela atividade, certo? Então, o princípio da especificidade. Então, o princípio da especificidade, ele vai fazer com que eu atinja o máximo do meu corpo dentro daquele esporte, porém com um nível de facilidade um pouco maior, porque como eu já desenvolvi características específicas daquele esporte, eu começo a ter um nível de adaptação maior do que uma pessoa que não pratica aquele esporte, certo? Se eu trago um atleta do futsal para o voleibol e exijo que o atleta de futsal tenha as mesmas características do atleta de voleibol, eu estou sendo extremamente leviano, estou sendo extremamente irresponsável. Eu preciso entender as características do jogo que ele pratica, da atividade física que ele pratica, para que eu consiga adaptar aquilo e conciliar para que o indivíduo ele seja potencializado, certo? Por fim, a gente tem o princípio da continuidade e o princípio da reversibilidade, que são princípios totalmente opostos, ou que, de uma certa forma, vão trazer resultados distintos ao organismo, certo? Então, o princípio da continuidade, ele vai trazer para mim reações benéficas ao meu organismo à medida em que eu mantenho uma constância, uma regularidade. Não adianta de nada você ir 2, 3 dias na academia e a partir daí você largar a mão um mês e depois voltar e achar que você vai se manter naquele mesmo nível. Isso acontece bastante com os chamados atletas de verão. O cara chega lá no Instagram, posta a foto do projeto verão, que de repente dura 15 dias e ele abandona a academia. Daí ele tinha nesses 15 dias uma crescente, passa um período numa constante e a partir daí ele começa a ter o resultado decrescente, ele começa a entrar no estágio da reversibilidade, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Nesse período da continuidade, a gente tem uma constância a partir do momento em que o atleta ele mantém uma regularidade, ele mantém uma frequência alta de dias praticando aquilo dali, certo? Então, de repente, o projeto verão desse cidadão, dentro dos 15 dias, ele promoveu níveis de adaptação do seu organismo à atividade de musculação e, de repente, ele estancou aquilo dali, ele parou 6 meses de ir à academia e depois retorna. É altamente improvável que ele consiga manter aquele mesmo nível de adaptação que ele já tinha promovido no seu organismo. Então ele vai ter dores musculares no dia seguinte novamente, ele não vai conseguir fazer os mesmos exercícios na mesma intensidade, no mesmo volume do período anterior. Então todas essas reações desencadeadas por o princípio da continuidade, elas só se mantêm de pé se o indivíduo manter uma constância, uma regularidade nas suas práticas esportivas. Se ele desiste, se ele abre mão daquilo dali, aí a gente entra no quinto princípio, que é esse que deve ser evitado, que é o princípio da reversibilidade. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente vai ter vários e vários exemplos. Um exemplo mais claro, uma equipe que passa as férias de janeiro e fevereiro treinando, a partir do momento em que ela entra no mês de março até abril, por exemplo, sem desenvolver as atividades que vinha fazendo, a gente já tem um estágio de reversibilidade. O condicionamento físico do atleta vai ficar deficitário, o tempo de bola, o tempo de jogo, o tempo de reação, tudo isso, todas as características que ele desenvolveu nos treinamentos, ele vai começar a ter um déficit, vai começar a ter uma perda. Um exemplo bem claro, a gente tem aqui do lado a imagem de Arnold Schwarzenegger, antigo Mr. Olympia, que parou sua constante, sua continuidade dos exercícios físicos para assumir a função política de governador do estado da Califórnia. Então a gente vê aqui nessa imagem que ele passa de um estágio de continuidade para um estágio de reversibilidade, porque ao invés de continuar sua constância nos exercícios físicos, ele começa a entrar numa fase deficitária, à medida que ele abandona, ou pelo menos teoricamente abandonou aquilo dali, aliado também a fatores como, por exemplo, sua genética. Ele já é um indivíduo com a idade um pouco elevada, então seu corpo já entra no estágio de catabolismo. Todas essas características elas vão influenciar para que o indivíduo ele saia do seu estágio de ápice, do seu estágio de continuidade e comece a ter agora uma decrescente, certo?
Então, basicamente, esses princípios eles são feitos para orientar o seu treinamento, para que você consiga potencializar-se cada vez mais, de forma que você consiga obter o melhor de cada princípio. Então, o atleta ele pode e deve usar os benefícios dos 5 princípios, sendo que o princípio da reversibilidade, o único benefício é você evitar ele a todos os custos, certo? A não ser, por exemplo, no estado de um lutador de UFC, que ele precisa baixar o seu peso para entrar em determinada categoria na pesagem. Então, o estágio de reversibilidade ele pode ser benéfico nesse aspecto aí, só para diminuir seu volume corporal para encaixar ele dentro de determinada atividade. Isso pode acontecer em alguma outra modalidade, mas de uma forma geral, o princípio da reversibilidade ele deve ser evitado a todo custo, certo? Então, basicamente, essa foi a aula sobre princípios. Espero que tenha ficado bem claro o conteúdo. Você pode deixar aqui embaixo nos comentários sugestões de temas que a gente pode estar abordando aí nas próximas aulas. E eu vou estar deixando material complementar de atividades solicitadas agora para esse período para vocês entregarem no meu e-mail, certo? Então, vai estar aqui abaixo, tudo certinho na descrição do vídeo. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tamo junto.